Você já ouviu falar na palavra serendipidade? Não? Olha, eu também há uma semana atrás nunca tinha ouvido falar nessa palavra e o que ela significa me marcou tanto. Eu fiquei tão reflexiva sobre isso porque eu não sabia que existia um termo que resumisse isso. Bom, a definição de serendipidade é descobrir algo valioso ou prazeroso por acaso, enquanto procurava outra coisa. E aí eu fiquei me perguntando qual que foi a última vez que eu vivi um momento de serendipidade. Honestamente, assim, você lembra? Eu acho que é legal a gente pensar um pouco isso, né? Qual que foi a última vez que a gente se permitiu se deixar no acaso, deixar a coisa acontecer, soltar um pouco as rédeas, ir para um lugar sem saber direito o que tem nesse lugar. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? E a primeira coisa que me passou pela cabeça na hora foi quem descobriu a pipoca, que o milho se transformava em pipoca. Porque assim, imagina a, a loucura que foi para essa pessoa olhar ali um milho e o negócio pular, virar uma pipoca e você comer. E falar assim, gente, dá pra comer esse treco duro aqui, ele fica maciozinho e dá pra comer. Oh, que incrível, não é? Juro, eu fiquei muito pensando em quem descobriu a pipoca. E aí a gente vai pra duas coisas, né? Vamos lá, pensamentos loucos de Letícia. Primeiro, eu acho que na minha vida, eu talvez, e poucas pessoas também do planeta Terra hoje em dia, vão viver algo como alguém que descobriu que a pipoca virava milho, ao menos que você seja, sei lá, um cientista e você tá ali atrás de algo, você tá pesquisando de fato algo até que, né, a coisa aparece para você. E o quanto isso é triste, porque isso deixa a gente um pouco distante de um lado curioso na vida, né? E acho que isso se liga muito, gente, a como hoje na internet a gente encontra resposta para tudo, ou como fazer tudo. E isso tira muito o nosso poder de curiosidade. Não da curiosidade em si, porque é isso, né? Ah, como é que, sei lá, por que água e sabão, opa, por que que óleo e detergente, né, e sabão não misturam? Você joga lá, você fica sabendo por quê. Então, acho que ainda existe, né, a coisa de pesquisar, só que hoje, se você põe no YouTube, você encontra todos os tutoriais possíveis de tudo que você imaginar. Então, isso também acaba tirando da gente a coisa de procurar, né? De ser espontâneo também nessa busca de, olha, se eu fizer assim e assim, eu vou chegar, eu vou conseguir descascar um abacaxi diferente. Sem precisar, né? Eu nem sabia que dava para descascar abacaxi de tantas formas, mas existem outras formas de descascar abacaxi. E se você procura no YouTube, você vai achar. E assim, né? Tanto para coisas pequenas, como descascar um abacaxi, como coisas super complexas, sei lá. O motor do meu carro tá fazendo tal barulho, você entra lá, você vai encontrar alguém que tá explicando como fazer, né? Então, tem um lado muito interessante nisso, né? Porque o tempo que você gastaria tentando descascar seu abacaxi, você vai reduzir muito esse tempo. Então você vai conseguir fazer outras coisas, né? Com o tempo que te sobrou. Porém, você perde o teu potencial de tentar achar outras maneiras de descascar esse abacaxi, sabe? E de descobrir isso e de pensar, caramba, eu descasco abacaxi muito bem. Ou, nossa, eu sou uma desgraça descascando abacaxi, não compro mais abacaxi com casca, vou agora comprar só sem casca no mercado. Sei lá, né? Mas o quanto hoje em dia a gente tá muito longe da espontaneidade, né, gente? Eu acho que isso é o que me pegou mais, assim, essa distância
da espontaneidade. Tanto é, no dia a dia, com coisas que, sei lá, tô andando na rua, vou parar aqui para tomar um café. E poder sentar e tomar o seu café, porque você não precisa ficar pensando em várias coisas para fazer, ou procurando no Google as referências de café, e se aquele café daquele lugar é legal, né? Eu acho que isso também tira um pouco a nossa frustração de algumas vivências. Claro que gastar dinheiro em café ruim não é legal, mas de você também se frustrar, sabe? E chegar em casa e falar, nossa, tomei café naquele lugar, gente, terrível, péssimo, né? E alguém iria te falar, por que você não viu no Google antes as avaliações do lugar, sabe? Então, tem o lado interessante de você não gastar o seu tempo, o seu dinheiro num café ruim, mas se perde muito dessa espontaneidade, de simplesmente ir lá e curtir o café, ou não curtir o café, né? Ou curtir muito café, depois ver nas avaliações que você teve uma experiência diferente, enfim, né? Mas o que acho que falta muito na gente é uma curiosidade ativa que a gente perdeu, né? E eu digo isso como sociedade, como mundo, porque se as respostas estão todas aí e, e se o nosso tempo não é mais usado para isso, com o que a gente está usando o nosso tempo, né? É, eu fico pensando sobre como como a gente tem usado esse tempo para coisas também muito fúteis, né? Rede social, ficar pensando em várias coisas nesse sentido, né? E esquecendo um lugar de ser curioso, de estar na vida, né? Também fiquei aqui pensando nessa parte de espontaneidade. Quando você vai em show hoje em dia, gente, eu amo ir em show. Sempre que tem algum artista que eu gosto, eu vou. Gosto muito. Eu acho que é uma experiência imersiva muito incrível. Você tá ali no show e você esquecer um pouco da tua vida do lado de fora, assim. O show, enfim, são experiências muito, muito, muito marcantes para mim. E de uns tempos para cá, principalmente depois da pandemia, assim, eu tenho percebido que as pessoas, durante os shows, elas se filmam. Então, tipo assim, tá lá tocando a música e tal, e aí você se filma cantando a música, você, sua amiga, tá, não sei o quê, e aí depois vai e posta tal. Gente, isso não é estranho? Tipo, você tá no show, você tá curtindo o show, não é sobre você aquele momento. Mas as pessoas têm se filmado muito durante o show. E assim, uma coisa é uma música tal, mas já aconteceu, deu em show da pessoa se filmar, a pessoa que tava, né, do meu lado, assim, em várias músicas. Eu fico assim, gente, por que essa pessoa não ficou na casa dela? Tipo, botou na Alexa e ficou ali, né, dançando pra câmera. E aí isso tira a nossa espontaneidade. Quantas vezes isso todo mundo já fez alguma vez, e enfim, né? É, você estava em algum lugar e aí alguém veio filmar e aí todo mundo faz tipo e aí depois vira a câmera e tá todo mundo. Vocês já passaram por isso, com certeza, né? Vocês já fizeram isso, eu já fiz. E já viu alguém fazendo, né? Que é o enquadre no vídeo, né? E aí o pós-vídeo. É bizarro ver isso acontecer. É, enfim, eu acho que esse ponto da espontaneidade a gente perdeu num nível bizarro, assim. E aí, sem espontaneidade, fica muito difícil viver essa serendipidade também, né? Porque isso fica perdido no dia a dia mesmo, porque não dá para ser tão espontâneo. Enfim, acho que a gente tá tão fora, sem estar num corpo presente, no momento presente, que a gente também
não fica tão atento às coisas que estão ao nosso redor, né? A olhar com mais curiosidade, com mais carinho para as situações. E não tem tempo ósseo, né? Um ócio que é esse tempo do inesperado, né? E não digo nem só um ócio de você ficar em casa sentado olhando para o teto, né? Mas, por exemplo, nessa situação do café, é você de fato sentar e curtir o seu café, sem postar uma foto do café ou sem mexer no celular enquanto toma o café, sabe? Isso principalmente quando a pessoa vai sozinha. Eu gosto muito de tomar café, gente. Cafezinho, expressinho, é isso. No máximo com uma bolachinha, assim, amo. E eu tenho percebido muito que, principalmente as pessoas que vão sozinhas tomar café, elas sentam. E eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não faço isso, porque muitas vezes eu faço também. Principalmente se eu tô num dia estressada, se eu tô num dia que eu tenho muita coisa para resolver. A pessoa, logo que senta para tomar café, ela vai tomando e vai mexendo no celular. E aí aquilo não vira uma pausa, né? Você não consegue pausar um pouco sua cabeça para, tipo, olhar a loja, olhar o café, olhar o lugar acontecer, sabe? A pessoa mexendo ali na máquina, um novo cliente que entra, alguém que está indo pagar a conta no caixa. Olhar, observar mesmo, né? Ou se você senta para a rua, observar a rua. É muito curioso observar a rua. É muito bom, inclusive, gente, pausas, principalmente de home office, você olhar pela janela, sabe? E essas pausas que você pode fazer olhando, você vê, né? Um movimento acontecer, os carros passando, né? Cachorro passeando, várias coisas ali que tua cabeça dá uma, uma arejada, sabe? E às vezes são nesses momentos que a gente tem alguns insights, ou que a gente lembra de algum amigo que faz muito tempo que a gente não vê, e aí manda uma mensagem, como é bom falar com você, e vamos combinar de se ver. Enfim, né? Coisas que abrem espaços. Uma outra coisa também, principalmente morando em São Paulo, a gente usa muito o Waze, que é extremamente útil, tá? Eu praticamente para todo lugar que eu vou, eu ponho o Waze antes, porque tem vezes que se você vai pelo caminho que você sempre vai, sei lá, tem um carro quebrado, aquilo vai aumentar 10 minutos, você não pode chegar atrasado, aquela coisa, né? E, e aí, isso não permite muitas vezes a gente ir por caminhos alternativos, né? Então, tipo, eu sempre faço esse caminho para chegar no meu trabalho. Porque se eu fizer um outro caminho, vai aumentar o tempo. Então, eu tenho que seguir aqui nesse que eu conheço. E aí, isso de talvez ir por caminhos alternativos e tal, também pode te trazer, né? Olha, nessa rua tem isso, eu nem sabia que tinha. Coisas assim, que são tão simples, gente. Isso eu acho que é da nossa natureza humana, sabe? A gente entrar nesses espaços de abertura mental mesmo, por você se desligar e por você se permitir estar um tanto no acaso. E a gente está tão corrido e vivendo tanta coisa que a gente não está mais fugindo do nosso roteiro. Eu acho que é um pouco essa palavra, esse termo assim, né? A gente tem um roteiro e, e a gente não se permite entrar num acaso, o acaso da vida, o acaso dos encontros, mudanças que podem acontecer, né? Ontem mesmo eu levei a Cacau, minha cachorrinha, para passear e tem um parque, é meio perto aqui de casa, não dá para chegar andando, mas enfim, fomos de carro. E é um parque que ele é bem gostoso, bem arborizado assim para andar e pode ir cachorro. E aí eu sempre fiquei, eu vou levar a Cacau lá, né? Vou levar, vou levar. Bom, ontem tive um intervalo maior e fui com ela. E realmente é um parque bem gostoso e tal, mas eu não sei se para levar cachorro porque tem terra, não é asfaltado, não é um parque asfaltado. Então ela voltou imunda, gente.
uma beleza, incrível, né? É, Mas, ao invés de eu ficar assim, que merda, esse parque de terra, nunca mais vou trazer a Cacau aqui, que merda isso aqui e tal, eu fiquei pensando assim, cara, que bom que eu fui, porque agora eu sei como é, né? Talvez da próxima vez que eu for levar ela, eu vou levar num dia perto do dia do banho, um dia antes, porque aí ela pode curtir aqui, né? E depois ela toma banho, tá tudo bem, né? E eu vejo também, né, natureza, vejo outras coisas, ela vê outras coisas. Então, talvez a gente precisa deixar também, né, um estresse assim de lado. E, e voltando para isso do fugir do roteiro, eu acho que é um pouco de entrar em contato com esse acaso, né? O que que o acaso, que para a psicologia analítica é o inconsciente, né? Mas o que que esse acaso, o que que essas brechas na vida estão querendo te mostrar também, né? Quando aquilo não sai exatamente da forma que você queria, ou quando você não consegue fazer algo que você estava esperando ou querendo, né? É, mas eu acho que é entrar nessa beleza do não planejado, do não, do não direcionado, do não controlado, né? Para que a gente aprendeu a que é certo ter tanto controle, né? E esse controle tá nas mãos do nosso ego, né? É totalmente ilusório esse controle, porque não é de fato uma coisa que a gente consegue controlar, né? Da vida, de todos os passos que a gente dá. Tem um inusitado e a gente precisa aprender a dançar com esse inusitado, a viver um pouco esse inusitado, né? A se abrir para essa serendipidade, se apresentar na nossa vida. E, e como isso pode fazer com que a gente também se abra para coisas diferentes e viva experiências que a gente não estava esperando também. Enfim. Me conta aí, né, qual que foi o último momento que você deixou o acaso entrar, né? Que você viveu algo que não estava ali controlado e você se surpreendeu, porque é muito bom a gente estar num fluxo, né? Na hora que eu comecei aqui, me veio à cabeça, eu acho que uma das últimas vezes que eu deixei, assim, esse controle um pouco de lado foi quando eu viajei para Itacaré, viajei sozinha. A gente já tem 2 anos. Preciso, inclusive, fazer uma nova viagem sozinha. E, e lá, eu sabia que tinha alguns lugares para conhecer e tal, umas praias diferentes, umas trilhas, mas eu não fechei nenhum passeio antes. Então, na hora que eu descia para tomar café, tinha sempre um rapaz que era guia tal, e aí ele falava, hoje a gente vai para tal lugar. Aí eu, beleza, bora. E eu ia. Ou se eu não queria, eu falava, não, tô de boa. É, E isso foi muito fora daquela coisa de, bom, nós vamos para tal cidade e aí a gente vai fazer de tal a tal hora, né, museu, e aí depois a gente vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí a gente acaba entrando numa coisa que nem é de descanso, né? Porque você não se permite simplesmente, pô, olha aqui, tem um café, vamos depois para o museu, depois a gente faz outra coisa, né? A curtir ali o lugar, né, também. E aí, eu acho que um, um grande exemplo de serendipidade, gente, hoje em dia, não sei se vocês já viram, mas é um canal que chama Nômade Raiz. E ele ficou bem conhecido porque em menos de um ano ele conseguiu 1 milhão de inscritos no YouTube, assim, que é um marco bizarro, quase ninguém consegue isso. E os vídeos dele normalmente são vídeos longos,
Mas são vídeos totalmente espontâneos, ele não vai para nenhum lugar turístico, né? E são sempre viagens que ele vai vendo o que vai acontecendo. Ele vai entrando nos becos, vai falando com as pessoas e a coisa vai acontecendo, né? Ele fala que o roteiro dele vai se construindo ali, que ele não sabe o que fazer, como fazer, para onde ir, ele só deixa a coisa acontecer. E eu acho isso tão incrível. E eu e o Denis, né, meu namorado, a gente sempre assiste junto. E o D falou assim pra mim, cara, esse cara tá vivendo. Ele tá vivendo o planeta Terra. E é isso, né? É de fato, assim, é um cara que tá vivendo. Ele tá ali na vida, ele vai vendo pra onde ele vai. Ele foi pra China, e aí na China ele foi comprar uma passagem de trem e ele escolheu lá na hora o lugar, tipo, ah, pode ser esse aqui. E aí foi, e lá ele se virou, e lá ele se surpreendeu. Então, falta muito isso no nosso dia a dia, né? Claro, não na China, mas o se deixar se surpreender pela vida, se surpreender pelo acaso, se surpreender pelo fora do roteiro, né? O deixar conhecer ali em situações que você não achava que iria viver e acaba vivendo, enfim. Então, praticar um pouco mais essa serendipidade, né? Deixar que a vida também se apresente no acaso, porque às vezes a gente controla tanto que esquece que está no planeta, né? Esquece que está na vida, esquece que tem coisas e situações e experiências aí diferentes daquilo que você roteirizou para serem vividas. E é isso. Um beijo, se cuidem, se inscrevam, comentem e essas coisas que são necessárias aqui. Um beijo.